Nós vamos ler aqui um texto da palavra de Deus, e eu quero que vocês abram em Mateus capítulo 5, versículo do 13 ao 16. Mateus capítulo 5, versículos do 13 ao 16. Diz assim a palavra de Deus. Vocês são a luz do mundo. Uma cidade sobre um monte não pode ser escondida. Ninguém acende uma lamparina e a coloca debaixo de uma vasilha. Eu comecei a ler no 14, viu, gente? Não tem problema. E nós vamos ler depois, de novo. Ninguém acende uma lamparina e a coloca debaixo de uma vasilha. Pelo contrário, ela é colocada em lugar adequado e, desse modo, brilha para todos. Assim também a luz de vocês deve brilhar diante dos homens, para que vejam as boas obras de vocês e louvem o Pai de vocês que está nos céus. Eu me rendo nesse momento ao Senhor, porque eu dependo de Deus para todas as coisas. Então eu te peço, meu Deus, que me ajude, que supra todas as minhas falhas, minhas necessidades, e que me ajude, Senhor, a fazer aquilo que o Senhor me propôs no coração a fazer, que é trazer essa mensagem para a tua igreja. Em nome de Jesus, eu te louvo e te glorifico pela oportunidade, pelo privilégio que o Senhor nos dá de trazer a tua palavra. E te peço, meu Pai, abre os corações, limpa todas as mentes, Senhor, de tudo aquilo que não provém de ti, e que a tua palavra possa cair em terra fértil e possa produzir frutos na tua obra. Em nome de Jesus, nós te louvamos, nós te agradecemos. Amém. Veja bem, os ensinamentos de Jesus nos mostram, gente, eu sempre falo assim, meus alunos, né, que Jesus não veio para ensinar uma religião. Ele veio para nos ensinar uma nova maneira de viver, um novo estilo de vida, né? E os ensinamentos dele, realmente, todos os ensinamentos de Jesus nos mostram uma nova maneira de viver mesmo, uma nova maneira de enxergar o mundo, uma nova maneira de tratar as pessoas. Tá? O que Jesus nos mostra em seus ensinos é que só pode haver uma transformação de vida se a pessoa aprender e praticar os seus ensinos. Senão não tem como uma vida ser transformada. Veja bem, durante 3 anos e meio, Jesus ensinou seus apóstolos, ensinou aqueles que o seguiam, né? E depois ele passou essa missão para os seus apóstolos, que continuaram ensinando e continuaram a formar discípulos. E esses discípulos também ensinavam, não é? E foram ensinando e ensinando até chegar o evangelho até nós. Não é assim? Vocês concordam comigo? Todas as pessoas que se aproximavam de Jesus eram chamados a ouvir e a aprender com ele. Jesus nunca fez acepção de pessoas, nunca ele fez isso. Nunca ele rejeitou ninguém. Então todos, quando ele estava ensinando, fosse onde fosse, nas casas, nos montes, na rua, todos que se chegavam a ele eram convidados a aprender, a ouvir o que ele falava. Mas nem todos se interessavam. Tá? Nem todos concordavam com o que ele ensinava. Então, só prosseguiram no caminho
aqueles que realmente tiveram a vida transformada pela palavra de Jesus. Eu acredito que vocês que estão aqui hoje fazem parte daqueles que prosseguiram. Amém? Todo mundo aqui? Amém? Eu creio nisso. Por isso eu louvo a Deus pela vida de cada um de vocês que está aqui hoje. Mas existe um porém. Os seguidores de Jesus, eles não se acomodam, eles lutam, tá? Eles perseveram, eles se movem para ganhar vidas para Jesus, tá? Para fazer crescer o reino de Deus, para abençoar a obra do Senhor em que eles foram plantados. A nossa missão, minhas queridas irmãs, que aqui estão hoje, é realmente continuar a obra de Deus. É sermos uma boa influência para aqueles que estão ao nosso redor. Esse painel do nosso culto de hoje é uma homenagem a vocês, mulheres que estão aqui. Mulheres guerreiras, sábias e virtuosas. Em Filipenses capítulo 1, nós vemos lá uma carta do apóstolo Paulo à igreja de Filipos, né? E lá ele diz assim, estar muito contente com os irmãos que estavam trabalhando lá naquela igreja que ele plantou, né? Ele plantou a igreja e depois ele ficava dando instruções. E ele estava muito feliz. Por que ele estava feliz? Porque ele percebeu que os irmãos que tinham aprendido com ele a palavra estavam dando continuidade à obra de Deus. Tá? Deus também se alegra comigo, se alegra com você, se alegra com nós, tá? Quando nós continuamos a obra dele. Tá? Quando nós passamos para outras pessoas aquilo que nós aprendemos sobre o Evangelho. Por isso nós não podemos guardar para nós, gente. Tá? Veja bem, quando Deus falou com Abraão, né, ele fez para Abraão uma promessa e também deu uma ordem. A promessa, ele disse assim, eu te abençoarei. Ele disse para ele, você vai sair da sua casa, da sua parentela, vai largar seu pai e eu te abençoarei. No futuro, não agora, lá na frente, eu te abençoarei. Mas aí ele deu uma ordem, para que você seja abençoado. Sê tu uma bênção. Comece já a ser uma bênção. Ou seja, seja uma boa influência em todo lugar que você passar. E Abraão andou, hein, gente? Abraão andou. Não é? Quem aqui quer ser abençoado? Então, sê tu uma bênção. Comece já a abençoar outras pessoas, a abençoar a tua igreja, a abençoar tua família, teus amigos. Comece já. Seja uma bênção, porque lá no futuro, nós não sabemos quando, Deus derramará grandes bênçãos na vida daqueles que já foram uma bênção, que já distribuíram bênçãos. Amém? Numa das vezes que Jesus estava ensinando seus discípulos, ele se reuniu com eles no monte. E ali ele ensinou a eles várias normas para que eles seguissem e fossem abençoados, né? Essa passagem é conhecida como Sermão do Monte ou as Bem-aventuranças, né? E, na verdade, a gente considera as bem-aventuranças como um manual de regras para uma vida feliz e abençoada. Tá? E foi Jesus quem ditou essas normas, essas regras, né? E deu para os seus discípulos. Tá? Mas não para que eles guardassem para eles.
mas para que eles ensinassem outras pessoas. Ele queria que eles fossem boa influência por onde eles passassem. Deus também quer que nós sejamos uma bênção nesse mundo que nós vivemos, tá? Que possamos exercer uma boa influência nas pessoas que convivem com a gente. E para nos ensinar sobre isso, ele usou então duas figuras bem conhecidas. Jesus costumava fazer isso. Quando ele ia ensinar, ele fazia, analogia com figuras que eram bem comum para todas as pessoas. E essas duas figuras estão nesse versículo que nós lemos no início. É o sal e a luz. Como eu não li inteiro aquela hora, eu vou ler agora de novo. Tá? Mateus capítulo 5, versículos 13 ao 16. Vocês são o sal da terra. Se o sal perder o seu sabor, como... Deixa eu pôr meu óculos, peraí. É difícil de ler aqui. Como restaurá-lo? Não servirá para coisa alguma, a não ser para ser jogado fora e ser pisado pelos homens. Vocês são luz do mundo. Uma cidade sobre o monte não pode ser escondida. Ninguém acende uma lamparina e a coloca debaixo de uma vasilha. Pelo contrário, ela é colocada no lugar adequado e desse modo brilha para todos. Assim também a luz de vocês deve brilhar diante dos homens, para que vejam as boas obras de vocês e louvem o Pai de vocês que está nos céus. Amém? Prestem bastante atenção. Ele não disse assim: vocês serão uma bênção. Ele também não disse: vocês devem ser uma bênção. Devem ser o sal. Estou trocando. Vocês não serão o sal da terra e a luz do mundo. Tá? Ele também não falou: vocês devem ser o sal e a luz do mundo. Como que ele disse? Ele disse: vocês são o sal da terra e a luz do mundo. Vocês são o sal da terra e a luz do mundo. Essa afirmação nos leva a entender que todo aquele que verdadeiramente é nascido de Deus é sal na terra e luz do mundo. Você se enquadra nessa afirmação? Amém? Amém. Amém. Somos todos sal da terra e luz no mundo. Mas vamos entender direito, então, por que ele fez essa analogia, né? Porque, na verdade, se um cristão tem uma vida que não é boa influência para aqueles que o rodeiam, então alguma coisa está errada, né, gente? Ou o sal perdeu o sabor, ou a luz está se apagando. Certo ou errado? Certo. Mas então, como podemos ser sal e luz do mundo? Veja bem, o sal é associado à pureza pela sua cor branca. O branco representa a pureza, né? Então, o sal é associado à pureza. Então, com isso, Jesus está nos dizendo que para darmos bom testemunho de vida, precisamos ter pureza nas nossas atitudes, nos nossos pensamentos, nas nossas palavras, nos nossos sentimentos. Precisamos ter pureza para ser sal da terra, tá? Nas conversas, tá? Além disso, além dessa qualidade, o sal também tem outra qualidade, ele é um conservante. Ele serve para conservar os alimentos, nós todos sabemos disso, né?
não é verdade? Ele evita que os alimentos se estraguem. Lá na época de Jesus, não tinha geladeira, não tinha freezer, né? Não tinha nada dessas coisas. Então, os alimentos eram conservados com sal, tá? Principalmente, né, se fosse uma carne, né? Era conservado com sal, tá? Para que não estragassem, tá? Então, veja bem, o sal da terra, nós, cristãos, como sal da terra, nós devemos ajudar as pessoas a se livrarem das corrupções, tá? A se afastarem das corrupções, das brigas, das discussões, tá? É nossa missão como sal. Afastar as pessoas dessas coisas que corroem, né? Que deterioram. Como sal, nós devemos fazer isso, tá? E outra qualidade do sal é dar sabor ao alimento, não é assim? Uma comida sem sal, ela não agrada o paladar, não é verdade? Assim também, se você for pegar uma comida que está muito salgada, né, fica difícil de comer, não é? Então tem que haver um equilíbrio na dosagem do sal. Assim também deve haver um equilíbrio na vida do crente. E o crente deve ser para o mundo o que o sal é para a comida. A nossa fé e o nosso testemunho deve dar sabor à vida. Ao evangelizarmos alguém, presta atenção. Quando você for evangelizar alguém, né, nós devemos fazer o quê? Você vai falar da palavra de Deus, você vai passar a mensagem de Deus para a pessoa, para evangelizar, para ganhar vidas. Você deve mostrar, então, que a sua vida é uma vida feliz com Jesus. Você deve mostrar ânimo, tá? Pela sua vida. Tá? É preciso que as pessoas que se aproximarem de nós sintam vontade de ouvir a palavra, tá? Assim como uma comida que é bem temperada nos faz sentir vontade de comer mais, né? Às vezes a gente até exagera. Então, é assim, uma palavra bem temperada, uma palavra bem equilibrada, uma palavra de ânimo, uma palavra que mostre que você é feliz estando com Jesus, tendo Jesus na sua vida. Isso vai trazer vontade, desejo da pessoa querer experimentar essa vida com Jesus. Como podemos ser luz? A Bíblia declara em 1 João 1,5 que Deus é luz. E Cristo é a manifestação plena dessa luz. Por isso Jesus mesmo declarou: eu sou a luz do mundo. Porém, a luz de Deus manifestada em Cristo, ela é refletida naqueles que o seguem. Sabia? Quem aqui segue Jesus? Então, você reflete a luz de Jesus. Por onde você passar. Você é seguidor de Jesus? A luz de Jesus que está em você reflete onde você passar. Tá? Isso significa, gente, que nós cristãos, nós não somos luz em nós mesmos, tá? Mas nós somos luz no Senhor. Ele é a fonte de luz. E nós somos os transmissores dessa luz. Tá? Mas para sermos transmissores da luz, precisamos estar em Cristo. Repete para mim. Repete comigo. Só é transmissor da luz quem está em Cristo.
Fala de novo. Só é transmissor da luz quem está em Cristo. Você quer ser um transmissor da luz de Deus? Amém? Glórias a Deus. Eu também quero. Eu também quero. Então vamos permanecer em Cristo. Da mesma forma que a lua, você sabe que a lua não tem luz própria, né? Ela precisa do sol para refletir a luz, não é? Se não tem o sol, ela fica apagada, porque ela não tem luz própria. Da mesma forma que a lua precisa da luz do sol para brilhar, nós precisamos de Jesus em nossa vida, tá? Para propagar a luz da salvação diante desse mundo que está em trevas. Cada vez que nós voltamos nosso coração a Deus em oração, cada vez que nós buscamos na Bíblia a sua palavra e obedecemos a sua vontade, a luz em nós aumenta. Você crê nisso? Cada vez que nós vemos alguém que precisa de ajuda e estendemos nossas mãos com amor para ajudar essa pessoa, para socorrer essa pessoa, a luz de Cristo em nós, ela se propaga mais e mais. Você está vendo como nós podemos ser luz? É só seguir os ensinamentos de Jesus. Tá? Pensa bem, se você resiste à tentação, se nós perdoamos alguém, ou se nós buscamos o perdão, a luz reflete através de nós, afastando as trevas, promovendo a paz. Essa é a função da luz. E nós precisamos querer essa luz ardentemente. Tá? Entendam, igreja, que a luz só pode iluminar se ela puder ser vista. Se ela estiver escondida, ela não vai servir para nada. E assim também o sal. O sal só tem valor se ele tiver sabor, se ele tiver a salinidade dele. Tá? Se ele perder essa salinidade, esse sabor, ele não vai servir para mais nada. Ele vai ter que ser jogado fora. E assim também, né, é o seguidor de Jesus. Ele só pode ser bênção se ele cumprir o seu papel de testemunha de Cristo. Tá? Do contrário, ele será tão inútil como o sal sem sabor. Ninguém aqui quer ser inútil, né? Não? Quem quer ser útil na obra de Deus? Amém. Para encerrar, eu vou falar algo agora, especialmente para você, mulher. Tem algumas aqui que vão lembrar do que eu vou falar agora. Quando eu comecei, quem aqui começou comigo o Ministério de Mulheres aqui? Tem alguém aqui que começou lá desde o início comigo? Quem estava comigo? Tem ninguém aqui? A Zéza estava. Então, quando eu comecei a liderar esse Ministério de Mulheres, está fazendo 29 anos. 29 anos está fazendo que nós começamos esse Ministério de Mulheres aqui, nessa igreja. Então, eu assim, escolhi assim, dirigida por Deus, é claro. Né? Sempre eu oro pedindo a Deus direção para tudo que eu vou fazer. Então, dirigida por Ele, eu escolhi como lema do nosso ministério esse versículo que nós vimos hoje. Sois o sal da terra e a luz do mundo. Quem aqui está com... Só a Zéza que está comigo desde o início, né? Mas não tem problema. Vocês que estão participando hoje do Ministério de Mulheres, saibam, esse continua sendo o nosso lema. Sois o sal da terra e a luz do mundo. Repete comigo.
sois o sal da terra e a luz do mundo. Amém. Amém. E sabe por que Deus me levou a escolher esse lema? Sabe por quê? Porque é isso que Ele quer de nós, mulheres. É isso que Ele quer de nós, mulheres. Deus quer que nós sejamos sal e luz na nossa família. Deus quer que você seja sal e luz no seu trabalho, no meio dos seus parentes, dos seus amigos, com seus vizinhos. Seja sal e luz. Ele quer que nós conservemos a união, a harmonia na nossa família. Os valores morais, tá? Que o mundo está corrompendo. Ele quer que nós ensinemos nossos filhos e nossos netos a respeitar o respeito, a honestidade. É isso que Ele quer, tá? Você, mulher, que está nesse ministério, seja sal e luz. Deus está te convocando a ser sal da terra e luz do mundo, onde quer que você esteja. Tá? Você pode ajudar a construir um mundo melhor. Amém? Você crê nisso? Amém. Então glorifique a Deus com suas palmas. Amém?